Olá, e seja bem-vindo ao podcast Parlamentarismo à Brasileira, o podcast que tem como objetivo estudar a história política do segundo reinado, focando nos seus primeiros ministros e no parlamento. Episódio 4, o Gabinete Oligárquico. O gabinete oligárquico é o primeiro em que não temos dúvida de quem é seu líder. Enquanto o gabinete da maioridade teve liderança confusa e o palaciano teve brigas internas, o gabinete oligárquico teve sua liderança definida desde o começo, quando o imperador pediu ao Marquês de Paraná organizar ele. A escolha de Paraná era um aceno claro aos regressistas. Afinal, junto do ex-regente, o Marquês de Olinda, e de Bernardo de Vasconcelos, Paraná era um dos principais líderes do partido. Mas por que Honório, e não os outros? Simples. Apesar de Bernardo de Vasconcelos ser considerado o principal nome dos regressistas, o imperador desconfiava do mineiro por ter liderado a resistência ao golpe da maioridade. Do outro lado, Olinda era conhecido por ser extremamente independente e, como ex-regente, poderia bater cabeça com o imperador. Paraná era, portanto, o nome ideal. Em teoria não tinha nenhum desses problemas, era próximo ao Paço Imperial e tinha um bom trânsito no parlamento, tendo sido líder da bancada regressista durante a regência. Esse era outro ponto importante. O gabinete foi o primeiro realmente partidário do segundo reinado. O elemento áurico de Aureliano e outros palacianos foram totalmente excluídos da composição. O Marquês de Paraná ficou com a pasta da Justiça e, por um tempo, a dos estrangeiros. O Visconde de Uruguai, outro nome bem conservador, ficou com os dos estrangeiros pelo resto do tempo, e o Visconde de Itaboraí ficou com a pasta da Marinha. Outro saquarema do Rio de Janeiro foi o ministro Francisco Viana, da Fazenda. Por último, completou o gabinete o pernambucano Salvador José Maciel, na pasta da Marinha e da Guerra. O programa apresentado na Câmara pelo Visconde de Itaboraí foi pouco ambicioso. Como o motivo oficial da queda do governo anterior havia sido as questões diplomáticas com a Inglaterra, o gabinete apresentou um programa que prometia finalizar tais questões a favor do Brasil. Talvez seja justamente porque a Câmara tomou boa parte das sessões no reconhecimento dos deputados e na discussão do orçamento que o programa apresentado tenha sido tão simplista. Não que importasse muito, a Câmara era de maioria ministerialista. Os regressistas ainda não eram necessariamente um partido com apenas uma voz. Era a bancada da Bahia, de Gonçalves Martins, a pernambucana, dos Regos Barros, ou a do Rio de Janeiro, dos oligarcas, como eram chamados os regressistas fluminenses a essa altura. Apesar dessa informalidade, o partido era bem mais coeso que os liberais. Se na Câmara o gabinete encontrou tranquilidade, o problema real estava no Senado, no Sul e no próprio Paço Imperial. Começando pelo problema que vem irritando os governos desde o nosso primeiro episódio, a questão do Rio Grande do Sul, esta parecia finalmente estar se acalmando. Apesar de uma batalha indecisiva em Poncho Verde, o Barão de Caxias, enviado para combater a farroupilha após lidar com as revoltas liberais do episódio anterior, conseguiu capturar a capital dos rebeldes em Piratini. A essa altura a rebelião estava no seu final, mas isso não significava o fim dos problemas no sul do país. Enquanto o Brasil estava ocupado com isso, o Uruguai virava um palco de guerra entre os partidos brancos e colorados, e os ingleses, franceses e argentinos tentavam influenciar o vizinho brasileiro. Apesar do Brasil não ter se envolvido nesse momento na questão, a situação delicada atrapalhava as negociações entre Brasil e Reino Unido, começadas ainda no gabinete palaciano. Mas falaremos do Uruguai apenas em episódios posteriores. O Brasil precisava lidar com seus problemas internos antes de sequer pensar na questão uruguaia. No Senado, os liberais ainda tinham uma bancada de tamanho decente, e lá concentraram sua oposição ao governo. A questão da vez era a anistia aos rebeldes de 1842, alguns deles senadores. O ex-regente Feijó e o senador Vergueiro foram dois dos presos durante a revolta do ano anterior. Os seus colegas de partido, especialmente os senadores Paula Souza e Alves Branco, lutaram com sucesso para conseguir a liberdade dos dois liberais paulistas. Em sua autobiografia, o deputado Manuel Pereira cita uma frase de um jornal da época, que explicaria por que rapidamente o Senado votou para anistiar os senadores condenados pelos tribunais.
Abre aspas, lobo não mata lobo, fecha aspas, o Senado não condenaria um dos seus. O problema do espetáculo que foi o julgamento no Senado de Vergueiro e Feijó foi plantar na política brasileira a ideia de anistia. Não me refiro aos acontecimentos atuais. Me refiro à ideia de uma anistia ampla para os liberais rebeldes de 1842 e até mesmo para os farroupilhas quase derrotados. O gabinete regressista da vez obviamente não tinha interesse em anistiar os liberais, seja porque a prisão desorganizou eles politicamente, ou seja porque realmente acreditavam que eles mereciam as punições. Apesar disso, uma pessoa importante tomou nota da ideia de anistia, o jovem imperador Dom Pedro II. Guardemos essa informação para o próximo episódio. Você não vai precisar guardar essa informação por muito tempo, já que acabamos de chegar ao fim do gabinete. Oi? Já? Já. Não há muito mais do que falar sobre o gabinete oligárquico. Durou um ano, mal teve tempo de propor coisas novas à Câmara. Mas eu estou colocando a carroça à frente dos bois. Se a Câmara era a favor do Ministério, por que ele caiu? Foi a oposição no Senado? Não. Esta não era grande. O perdão dos senadores rebeldes veio de uma solidariedade de cargos, não partidária. Então o quê? Bom, digam olá a um convidado recorrente do podcast, Aureliano Coutinho. Se os regressistas acharam que ele seria derrubado e esqueceria do ocorrido, estavam bem enganados. O favorito do imperador resolveu sair do jogo sujo do parlamento, onde estava em desvantagem, e ir para o jogo não menos sujo da política no Paço Imperial. Aureliano havia se juntado a muitos dos seus aliados áulicos na corte para formar o chamado Clube da Joana, que no fim não passava da facção áulica já discutida dos primeiros episódios. De lá, começaram a se opor ao ministério e se aliar aos liberais. Apesar da maioria dos membros do clube não terem assentos no parlamento, tinham posições importantes dentro da Casa Imperial. O áulico Paulo Barbosa, por exemplo, era dono da casa onde se reunia o clube e, além disso, ele era o mordomo pessoal do imperador. O irmão de Aureliano, já conhecido Saturnino de Souza, fez a oposição mais explícita ao governo. Escrevia em jornais criticando o governo sem negociações, ou, de acordo com ele, faltas com os ingleses. Se isso era uma isca ou não ao ministério, Honório Hermeto com certeza caiu na cilada decorrente dessas jornais. Saturnino era inspetor de alfândega e, portanto, um funcionário público. O primeiro-ministro considerava um absurdo um funcionário que trabalhava contra o próprio governo. Por isso, pediu ao imperador a demissão de Saturnino. O imperador recusou. Aqui existem diversas interpretações. De um lado, existe a corrente que defende que Dom Pedro era controlado pelos palacianos, que não demitiria Saturnino para apoiar, defender ou depender da facção áulica. Do outro lado, existe a interpretação mais aceita pela historiografia de hoje em dia, de que o jovem imperador considerou o episódio como uma oportunidade para demonstrar sua independência frente às exigências de políticos velhos e experientes como o Paraná. Qualquer que seja o motivo, o futuro Marquês de Paraná se sentiu ofendido. Como poderia o imperador negar o pedido de seu gabinete? Seria o Brasil um governo parlamentar ou não? Bom, tal como os irmãos Andradas alguns anos antes, Honório descobriu do pior modo que o imperador faria o que lhe fosse conveniente, mesmo que tivesse de sacrificar um gabinete composto por estadistas muito mais experientes. Mais uma vez, como alguns anos atrás, Saturnino era o epicentro da queda de um gabinete. Aureliano conseguia o que queria novamente. O gabinete apresentaria sua renúncia em fevereiro de 1844, com pouco mais de um ano de governo. Os próximos passos do imperador eram bem incertos. Havia trocado os liberais pelos palacianos e então os palacianos pelos regressistas. Tudo em apenas 3 anos. A formação do próximo gabinete refletiria essa incerteza do imperador, mas esta será uma discussão para o próximo episódio.